da Oficina do Estudante. Hoje vamos falar sobre História do Brasil. Mais uma videoaula para você que está estudando, que vai prestar vestibular. Hoje um tema muito importante, com muita incidência nas principais provas dos vestibulares no Brasil, que são as rebeliões coloniais. Esse tema por algum momento já foi chamado de rebeliões nativistas, e agora eu vou explicar para vocês por que houve uma mudança nesse termo. Por que não mais rebeliões nativistas e sim rebeliões coloniais? E aí, tá pronto? Vamos lá! Galera, esse tema aqui, rebeliões coloniais, é um tema bastante controverso porque há algum tempo a historiografia tratava como rebeliões nativistas. Nativistas por quê? Porque alguns historiadores acreditavam que havia um sentimento nativista, um sentimento nacionalista durante essas rebeliões. Mas a historiografia mais recente mostra que, na verdade, essas revoltas, essas guerras eram contramedidas administrativas da coroa portuguesa. Em nenhum momento se pensa na independência do Brasil. As pessoas não se sentem ainda brasileiras. Todas se sentem súditas da coroa portuguesa. Então, na verdade, vou mostrar aqui para vocês que o que se dá é um descontentamento com medidas administrativas da coroa portuguesa e medidas que são específicas. Em nenhum momento há um sentimento nacionalista, em nenhum momento eles pensam em independência. Por isso que a gente trata como rebeliões coloniais e não como rebeliões nativistas. Tudo bem? Entendido? Vamos em frente. Quero contar para vocês a primeira revolta, a primeira rebelião colonial, que é a revolta dos Beckens. 1684, a gente vai para o Maranhão, vamos entender o que acontece durante o século XVII, final do século XVII, por que essa revolta ela vai ocorrer. Bom, o Maranhão era uma região de muitos atritos entre os colonos e os jesuítas. Por que havia atrito? Porque os colonos desejavam escravizar os indígenas, utilizá-los como mão de obra. Porém, os jesuítas, que acreditavam que os indígenas tinham alma e deveriam ser protegidos, eles acabavam defendendo os indígenas dessa escravidão. Ou seja, existia um atrito entre os colonos, que desejavam escravizar os indígenas, e os jesuítas, que desejavam protegê-los. Desse atrito chega a tal ponto que o monarca português, atendendo aos interesses dos jesuítas, em 1680, decreta a proibição da escravidão indígena. Bom, isso, claro, desagradou aos colonos, que tinham escassez de mão de obra, mas o monarca português prontamente agiu. E em 1682, ele cria a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, para agradar os colonos. E agradar de que maneira? Bom, essa empresa que deveria ter algumas funções, ela foi criada com qual finalidade? Primeira finalidade dela, fornecer escravos africanos. Ou seja, se existia uma escassez de mão de obra, essa escassez foi resolvida com o fornecimento de escravos africanos. Segundo, essa empresa também forneceria artigos que não eram encontrados dentro da colônia, ou seja, forneceria produtos para serem consumidos pelos colonos que não eram encontrados na colônia. E terceiro, essa empresa compraria os produtos, comprariam parte da produção agrícola dos colonos do Maranhão, ou seja, iria contemplar muitos dos desejos que os colonos tinham. Primeiro, iria fornecer mão de obra, escravos africanos. Segundo, forneceria artigos não encontrados na colônia. E terceiro, compraria parte da produção agrícola aqui do Maranhão. Bom, se todos os lados estão contemplados, por que então uma revolta? Bem simples, a Companhia de Comércio do Maranhão não cumpriu as suas funções. Não forneceu escravos, fornece artigos vindos da metrópole de baixíssima qualidade com preço alto, e também eles pagam pela tabela um preço muito baixo pela produção agrícola dos colonos. Então há um descontentamento total. Não tem mão de obra, os produtos fornecidos são caros e de má qualidade, e o preço pago pela empresa em relação à produção agrícola também é um preço baixo. Há um descontentamento porque os colonos aqui acreditam que a Companhia de Comércio não cumpriu a sua função. O que os colonos fizeram, liderados pelos irmãos Beckens? Olha só, por que revolta dos Beckens? Porque foi liderado por dois irmãos, o Manuel Beckman e o Tomás Beckman. O que esses irmãos, liderando os colonos, fizeram? Eles acabaram
em 1684, expulsando os jesuítas e expulsando também os diretores da Companhia de Comércio. Olha só, eles acreditavam que essa medida administrativa, tomada pela coroa portuguesa, acabou prejudicando-os. Mas em nenhum momento eles estão pensando em independência, tanto que o Tomás Beckmann vai até Portugal reportar tudo o que havia sido feito, reportar que a Companhia de Comércio não estava cumprindo suas funções. O rei, claro, descontente com a revolta, prende o Tomás Beckmann, nomeia um novo governador para a região do Maranhão. Esse novo governador reprime a rebelião, acaba prendendo o Manuel Beckmann e os outros líderes e acaba reprimindo toda a revolta. Mas constata-se também que a Companhia de Comércio de fato não estava cumprindo suas funções e ela acaba sendo extinta. Tudo bem? Lembra que eu comentei que era contra uma medida administrativa? Então aqui a gente vê que a medida administrativa é o fato da Companhia de Comércio não cumprir suas funções. Em nenhum momento eles estão pensando em independência. Ok? Vamos para o segundo movimento? Galera, falando agora sobre a Guerra dos Emboabas, segunda rebelião colonial. Primeira coisa que você deve estar se perguntando aí: o que é emboaba? Galera, emboaba na linguagem indígena significa forasteiro. Era assim que os paulistas, da capitania de São Paulo, chamavam as pessoas, tanto vindas de outras regiões da Polônia, quanto pessoas vindas de Portugal. Eles eram chamados de forasteiros. E essa guerra que acontece na capitania de São Paulo é bem simples de ser entendida. As primeiras jazidas de metais preciosos foram encontradas lá no final do século XVII. E os paulistas, como foram responsáveis por encontrar essas primeiras jazidas, acreditavam que tinham o direito de explorá-las com exclusividade. Eles não queriam dividir a exploração das jazidas de ouro com outros colonos que chegavam. E o deslocamento demográfico para a capitania de São Paulo em busca de metais preciosos foi absolutamente grandioso. Então os paulistas tiveram que dividir essa exploração e isso, claro, causava um descontentamento. Paulistas de um lado querendo defender a sua exclusividade na extração e os emboabas, os forasteiros, de outro lado, acreditando serem súditos, eles de fato eram súditos da coroa portuguesa e acreditavam que tinham o direito também de explorar. Isso vai gerar um atrito, isso vai gerar um conflito armado e no final desse conflito armado, quem vai levar a melhor vão ser os emboabas. Eles vão derrotar os paulistas e vão garantir também, através de uma medida da coroa portuguesa, que todos os colonos tenham o direito de explorar as jazidas, contanto que pagassem impostos. Então aqui é um descontentamento com mais uma medida administrativa, ou seja, o fato de todos os colonos terem o direito de explorar as jazidas. Os paulistas achavam que não, que eles tinham direito, mas em nenhum momento, repetindo, eles vão pensar em independência. Os paulistas, claro, vão perder o controle exclusivo, vão buscar outras regiões que eles encontrem jazidas de ouro, e os emboabas vão se fixar na região e também extrair metais preciosos. Tudo bem? Galera, daqui a pouco, a segunda parte, a gente vai falar sobre outros dois movimentos importantes: a Revolta de Vila Rica e a Guerra dos Mascates. Até mais, te espero no próximo vídeo.